Olá, eu sou a Áurea Tânia, do canal AT Cake Fácil. Estamos aqui no vídeo de hoje para um bate-papo. Todas as quintas-feiras eu tenho trazido até vocês técnicas de papel arroz, decorações com papel arroz, para mostrar o quanto esse elemento é fácil de trabalhar, é econômico principalmente, e o quanto ele dá praticidade, versatilidade para as decorações de bolos. Mas no vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Também para estar tirando algumas perguntas e dúvidas de seguidoras nas redes sociais, no meu canal do Telegram, no Instagram, no Facebook e aqui pelo YouTube. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde e confeitaria. Ah, tu és também da área médica? Não. Eu tenho 3 formações, já falei isso aqui. Eu tenho há 19 anos, há quase 20 anos eu trabalho como arquiteta, que ainda trabalho. Há 7 anos eu me apaixonei pela confeitaria, em outro momento eu também conto isso. Me apaixonei pela confeitaria, é uma espécie de prazer mesmo, é uma válvula de escape, eu posso dizer. Tem gente que fala em terapia, pode ser terapia, mas o legal é que eu gosto, eu não fico só nas especulações, eu gosto de experimentar receitas, eu gosto de criar até receitas, já tenho algumas criações. Eu gosto de desenvolver, botar a mente para pensar e encontrar soluções práticas e mais fáceis. Mas o que isso tudo tem a ver com saúde? Por que tu estás falando sobre saúde? Antes que eu me esqueça, se você tem gostado do conteúdo, se você gosta de bater papo, de saber um pouco mais, porque na verdade rede social tem sido isso, identificação, pessoas se identificam com pessoas. Se você gosta, clica no canal, te inscreve, deixa seu like e também aciona o sininho para você receber novas postagens. E por que eu tô falando sobre saúde? Tem gente que me pergunta, Áurea, eu não vejo um portfólio de Páscoa. Toda confeiteira tá fazendo portfólio de Páscoa? Toda confeiteira tá fazendo no corre-corre da entrega com iFood? Tudo isso é muito válido, tudo isso é importante. Acho muito importante você estar fazendo. Mas a gente tem o hábito de dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. É uma máxima que nem sempre é verdade. Às vezes o vizinho está com a grama verde, mas você não sabe o perrengue que ele está fazendo para poder passar ou ficar com a grama verde. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Por que eu não tenho isso como a máxima no meu trabalho com confeitaria? Eu tenho me dedicado mais à parte online de ensino, na parte técnica que é a arquitetura. Eu trabalhei e trabalho ainda na prática, né, com escritório, com pessoas que ainda me auxiliam, que ajudam, meus estagiários, meus alunos, né, gente? Porque a gente acaba ensinando, é prática passando a prática. E na confeitaria, eu ainda não tive a oportunidade de montar uma cozinha para fazer isso. Então, todo o trabalho que eu faço sou eu mesma. Eu sozinha ali lidando. E eu tenho feito de forma mais exclusiva. Clientes, pessoas mais chegadas ou algumas que vão sendo indicadas. E quando eu vejo que a demanda não é tanto, eu pego sim para trabalhar. Eu não pego o trabalho de confeitaria no corre-corre como confeiteiras, porque eu já fiz isso. E por que eu tô falando de saúde também aqui nessa história? Porque isso demanda muito tempo, muito desgaste físico e emocional. Eu lido com um problema de saúde chamado fibromialgia. Não sei se algumas pessoas conhecem o nome, mas com certeza muitas de vocês vão se identificar com os sintomas. A fibromialgia é uma doença que mexe com o teu processo natural de sentir dor. Ou seja, pessoas com fibromialgia, elas tendem a processar a dor de uma forma diferente, muito mais intensa. E
geralmente as dores é em todo o corpo, mas se alojam em determinados lugares onde se manifestam com mais frequência. Por conta a fibromialgia, ela pode ser desenvolvida em qualquer idade. Não tem que ser adulto para desenvolver. De criança a velho pode ter a fibromialgia. Tende a aparecer mais na meia idade, o que não foi o meu caso. Eu já lido com ela há alguns anos. Desde que eu estava na faculdade de arquitetura, eu já lidava com ela, porque foi exatamente quando eu estava me formando, há mais ou menos 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu estava desenvolvendo o trabalho nos computadores, com os projetos de AutoCAD. Então, aí eu comecei, o trabalho era intenso, então eu não tinha muito aquela preocupação e não tinha muita orientação. E daí eu comecei a trabalhar e trabalhava em um ritmo muito alucinado, quem é arquiteto sabe disso. E eu acabei desenvolvendo uma lesão no meu braço, né, que inflamava todo o corpo, eu achava que eu conseguia lidar, fazia aqueles tratamentos caseiros, né, tava gelo, fazia alguma coisa, tá, isso não resolveu e eu lesionei o meu braço, lesionei algumas articulações que são muito importantes na hora de fazer bolos. Então, daí eu tô falando isso aqui da minha experiência, eu não tô falando de forma profissional da área de saúde, por favor, quem é da área de saúde entenda, não estou aqui querendo dizer o que deve ser feito e por que aconteceu a fibromialgia, quem tem estudos mais aprofundados, se você quiser, eu tenho pessoas próximas de mim, amigas, que são fisioterapeutas, que são reumatologistas e que podem te dar uma aula sobre isso. E se você tiver interesse mais sobre isso, comenta aí, deixa o teu comentário, que a gente pode de repente trazer um outro estudo com uma pessoa que fale mais sobre isso para que vocês possam conhecer mais. Mas isso interfere muito na tua vida diária e no teu dia a dia. Se você não tiver um controle, ou se você não tiver um olhar para isso, isso pode ser de extremo desgaste, porque é uma doença de fundo emocional. Na verdade, ela não é só de fundo emocional, ela é uma doença que dificulta, né? Não é só emocional, porque ela pode ser desenvolvida pelo psicoemocional, emocional. Eu fiz umas anotações aqui, como eu falei, eu não sou da área, né? Então eu não posso falar isso com propriedade. Estou falando da minha experiência, do que eu tenho sentido dificuldades e por que eu não abro a minha cozinha para estar fazendo as minhas gostosuras, que, modéstia à parte, são boas, porque eu gosto de fazer, como eu já disse, é algo que me dá prazer, e quando a gente faz com prazer, tende a ser bem feito. Eu digo sempre isso, quando você vê uma pessoa com um produto saboroso, um produto gostoso, é porque você faz com amor, você se dedica. Mesmo que no começo você não saiba, mas a tendência é você aprender aquilo com maestria, porque a gente gosta. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de como você identifica a fibromialgia, como ela pode ser desenvolvida, e vou falar um pouco da minha experiência, do que tem acontecido e por que eu não tenho me dedicado tanto, ou eu não tenho me comprometido, né? Nem dedicado eu me dedico sim. Eu não tenho me comprometido com vendas externas, exatamente por isso. Os sintomas da fibromialgia são dor no corpo, dor em todo o corpo. Quem tem fibromialgia sabe disso, dor no corpo. A rigidez nas articulações, fadiga, cansaço. Isso são só um dos sintomas. Dores de cabeça, enxaquecas, problemas digestivos, constipação. Quem tem problema intestinal aí sabe do que eu tô falando. Problema digestivo, dificuldade de digestão. E quando você está em crise, isso tudo tende a acontecer de forma, às vezes, juntas, né? Então, aí, você entende
que a coisa não é moleza não, é pancada. E junta isso com toda a demanda. É óbvio que há pessoas que tem, como eu falei, não é essa a minha única fonte de renda. Então, é fácil dizer que eu posso me privar de não abrir um cardápio, uma rotina de entrega, né, na confeitaria, porque não é a minha fonte de renda principal, porque, como eu já falei, a gente fala daquilo que é real com você, né, gente? Eu tenho 19, quase 20 anos de arquitetura e era com isso que eu vinha trabalhando e venho trabalhando muito tempo. Não é fácil simplesmente sair. É uma coisa. Outra coisa é você ter pedidos, demanda, e eu sei que tem muita gente aí que tá nessa situação e que está com um problema de saúde, como eu acabei de falar, e que deve estar passando horrores, porque não é fácil. Bom, o que eu tô tentando te dizer é que não é que você deve parar de ter a sua renda extra vendendo bolos. Longe de mim, pelo contrário. É uma profissão amável, adorável. Não tem coisa melhor do que a gente entregar um produto que a gente faz e ver o cliente se saboreando com alegria. Isso dá uma satisfação enorme. O que eu tô falando é que você precisa identificar o problema e precisa tratar, porque a fibromialgia é um problema tratável. Não existe cura para ela, por isso é tão importante você que iniciou na confeitaria, que não tem nenhum problema de lesão e precisa ter alguns cuidados para evitar desenvolver, porque depois que desenvolve você não vai mais conseguir se livrar dela, a não ser tratá-la. E isso é muito importante. Se tivessem me dito isso antes, talvez eu estivesse livre dela agora, mas enfim. A gente precisa conhecer para tratar. E por isso eu estou aqui falando, como eu disse, não é o meu métier, não tenho propriedade para estar falando da doença. Eu estou falando de algo que acontece comigo, que eu já investiguei e que eu tento tratar para poder viver com qualidade de vida. Tem uma outra coisa que dá para identificar e que também pode atrapalhar, é que a fibromialgia, ela tem intensidades de dores. Então tem pessoas que são acometidas severamente. Eu tenho amigas que sofrem muito com o processo de fibromialgia. Gente, o louco disso tudo é porque você olha uma pessoa normal, tá ali contigo, conversando, você não sabe o quanto de dor às vezes a pessoa tá sentindo. O quanto de incômodo no físico. Às vezes a pessoa tá com a cara carrancuda, tá mal-humorada, dá uma resposta seca e você nem sabe que ela tá ali sofrendo. Aí você já olha, a pessoa é ignorante. Gente, cuidado com esses julgamentos antes de você conhecer. Porque isso, no geral, a gente não sabe. Que às vezes a pessoa tá se vendo de dor. E uma dor que ela não sabe explicar, uma dor cansativa, desgastante, estressante. E ela tá ali com tudo isso, tendo que administrar o dia a dia dela. Então, é trabalhoso. Mas enfim, dá pra gente tentar tratar isso. Um dos motivos que pode desencadear as crises é um que você nem imagina, mas que pode estar acelerando o processo. É o equilíbrio das condições climáticas. Nossa, isso tem a ver? Tem, gente. É na articulação. E às vezes a gente nem percebe que tá uma dor, a dor tá constante, não sabe nem por que é. O clima mudou. Olha, eu sou de uma região tropical e meio tropical úmido, né? Mas tropical, o que eu falo, é um clima quente, muito quente e às vezes muita chuva, traz muita umidade. Então, não é como em algumas outras regiões que o frio é intenso. Aqui não costuma ter frio intenso. Mas a hora que começa a chover, começam as mudanças climáticas, como agora, isso é terrível. Tu começa a sentir dor em determinados lugares que tu nem sabe por que esse negócio chegou. Mas acontece e aí você tem que lidar com isso. Às vezes é no braço, no pé, no joelho. Gente, trabalhar desse jeito não é fácil. Mas é preciso saber lidar com isso. Já vou dizer para vocês como é que eu tento fazer a coisa ficar melhor. Outra situação que ajuda e que intensifica aí as dores é o equilíbrio físico-hormonal. Esse é o melhor.
é o equilíbrio hormonal. Algumas mulheres, quando passa dos 40, começam a mexer aí com os hormônios, né? E também por isso acontece na juventude, lá na adolescência, pode desenvolver, exatamente por causa desse equilíbrio aí dos hormônios. Mas aqui na meia-idade, começa a chegar, se aproximar e andando para os 50, você começa a sentir isso de forma, os equilíbrios, os hormônios começam a mexer bastante. Quem é mulher sabe disso, eu não tô falando nenhum mistério, nenhum tabu, eu não gosto muito dessa história de, não pode falar. Fala, gente, fala, porque com isso as pessoas vão saber, você vai se identificar, vai saber qual o problema. Eu não tô passando por isso sozinha, tem gente passando também. E assim a gente vai se ajudando. Um chá que ajuda, aquele remédio tal, sei lá. Isso vai fazer com que a gente desenvolva uma comunidade de mulheres que se ajudam, porque a fibromialgia acontece em todos os sexos, tá? Tanto homens como mulheres podem desenvolver fibromialgia, mas nas mulheres essa probabilidade é 2 vezes maior. Então, lógico, nós temos mais mulheres reclamando de fibromialgia, mais mulheres reclamando de dores no corpo, mais mulheres reclamando de enxaqueca, de dores de cabeça, de dor na perna, dor no joelho. Entendeu por que a coisa funciona? É assim, é hormonal, acontece. E aí não tem o que a gente fazer, a gente não discute o leite derramado, a gente tenta juntar ou enxuga esse negócio de vez. Então é assim, eu tento ser prática quando o negócio é tentar resolver, para que a gente não fique perdendo tempo com o que não é necessário. Então a questão hormonal, ela é muito, muito favorável, o desequilíbrio hormonal é favorável para desenvolver as crises. Então se você está em crise de fibromialgia, verifica como é que tá teus hormônios, dá uma olhada nisso aí, porque isso pode ser um motivo de agravante. Falei da situação climática, que pode agravar, se aqui na minha região que é quente, imagina no sul, aí sul-sudeste do país, centro-oeste, que de vez em quando tem umas friezas excessivas, isso com certeza prejudica muito. Uma outra coisa que atrapalha é o estado físico emocional. Aí eu vou falar de uma coisa que nós mulheres somos mestres. nós, por conta dos hormônios, nós tendemos a ter esse emocional muito aguçado. Então, eu vou falar de mim e vou dizer um dos motivos pelos quais eu desenvolvo crises de fibromialgia. São os 2 últimos, eu deixei os 2 últimos para falar exatamente disso. Primeiro, físico-emocional. Mexeu com o emocional ou problema de saúde na família, problema financeiro. Vou dar os motivos pelos quais emocionalmente você pode desestabilizar. Saúde com os filhos, problemas no casamento, dificuldades aí no casamento. A gente sabe que tem muita gente que passa por isso, que sofre com essas lutas. E também isso tudo, trabalho, desgaste no trabalho principal. Às vezes geralmente as confeiteiras também têm outra fonte de renda aí para poder equilibrar, algumas, né? E no trabalho às vezes é desgaste. Fora as atribuições naturais que a gente tem. Mãe, esposa, casa, cuidar dos filhos, às vezes cuida dos pais ainda, que já são de idade. Tudo isso junta, isso é uma carga física, emocional muito grande. E a física, que eu falei, que é a última, físico-emocional, né? As atribuições, a diversidade de atribuições que nós desenvolvemos. Porque é o nosso papel. Não dá para comparar, isso já cientificamente já foi comprovado. Mulheres tendem a englobar muito mais preocupações e atividades, ela quer dar conta de mais tarefas ao mesmo tempo do que os homens. E por isso a gente se desgasta mais, a gente controla a panela, o menino que está correndo, o telefone, a mensagem que a gente tem que passar, o cliente que está respondendo e a gente está falando. Ou não é isso, gente? Lógico que é um desgaste emocional muito grande. Físico também. Quanto mais atribuições físicas, mais emocionalmente você pode ficar desestabilizado.
mais as tuas crises de fibromialgia podem chegar. Dito isso, vocês já entenderam aí o porquê que eu abri mão de abrir um catálogo de vendas, expondo todas as gostosuras que eu gosto de fazer, e eu continuo a fazer, mas eu não pego, por exemplo, chegou Páscoa, eu não pego, tem muita gente que faz, e é legal, faça, se você tem condições de fazer, vai atrás, receita, gente, tem uma gama de informações aí, eu sempre digo, receita tem aí na internet, já sobra, né? Você precisa saber trabalhar as suas receitas, dar o seu toque especial, a sua forma de trabalho, e é o que eu tento fazer na confeitaria. Eu não gosto de estar fazendo exato, eu me inspiro em muita gente, eu gosto de aprender com muita gente, eu tenho estudado muito na área da confeitaria, tenho buscado novos projetos, mudo a opinião, nada de congelar a opinião, porque eu só faço com determinada coisa, de jeito nenhum. Eu não me prendo a isso, porque a gente está sempre aprendendo e tem sempre coisas novas chegando na confeitaria, tem sempre novas técnicas, novos elementos, novos ingredientes, e isso, para quem está querendo trazer diferença nesse contexto, você não pode ficar presa a uma determinada coisa. Então, como eu já disse, um tempo eu trabalhei com uma determinada cor, um tipo de cobertura, eu descobri outra cobertura, gostei, tenho trabalhado com ela, mas tenho buscado outras opções, outras ideias, outros aprimoramentos. E principalmente pensando na questão física e saúde, né? Por conta disso, eu tenho buscado sempre mais coisas que me tragam facilidades, não perco a qualidade do produto interno, que é o bolo, o recheio, as camadas que você vai fazer, a maestria que você vai exercer na hora de fazer o seu bolo, dar o seu toque. Isso é importante, são sabores, os clientes gostam de sabores, identificam com sabores de A, B ou C, né? A gente sabe disso. E por isso, você não pode, esse é o principal, esse você tem que primar por qualidade, buscar sempre dar o seu melhor. Mas cobertura, decoração, isso é qualidade, mas também facilitação. Você pode buscar facilidades e por isso você pode ficar até conhecida por oferecer algo diferente. A identidade visual, tenho sempre falado disso, a identidade visual é importante. Você pode tá mostrando a tua identidade visual mediante o trabalho diferenciado que você faz com coberturas, com elementos decorativos e fazer disso algo diferenciado mesmo na tua região, na tua cidade. Todo mundo vai correr para você? Gente, nem imagina quantas confeiteiras tem na cidade da gente. Já a pessoa, se só tivesse cliente para uma delas, as outras todas estavam, né? Não, faz o teu melhor, faz o teu diferencial e corre atrás. Lembra da tua saúde, lembra de ser justa contigo. Eu costumo sempre dizer para minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, então eu sempre converso com ela. Eu costumo sempre dizer para ela, não te sabota. Mas como é isso? Não te sabota. Se você vê que não dá, que eu não consigo fazer uma determinada coisa, não porque eu não queira me dedicar, mas porque está me prejudicando, para, respira e procura uma outra forma de resolver aquilo. Que não te judeie, que não te maltrate, entendeu? Então é isso. Porque eu optei por dar essa diminuída nas minhas entregas, nas minhas encomendas. Eu continuo com encomendas, continuo fazendo, mas agora eu faço de forma mais exclusiva. Eu encontro, analiso o pedido, vejo como é que está a minha rotina, o meu dia, eu vejo a data do cliente, se dá, eu pego e faço, né? Mas por conta do que eu falei, não é uma correria, é mais tranquilo. Hoje eu tenho essa possibilidade, mas eu sei que tem pessoas que não têm, e eu não quero achar que o ritmo delas tem que ser igual ao meu, de forma alguma. Corra atrás, faça, mas encontre formas mais fáceis de trabalhar. Isso é um ponto positivo, isso é um ponto que eu não vou deixar, não vou abrir mão. Encontre maneiras mais fáceis de trabalhar. Você não precisa ficar preso à opinião dos outros.
Se fulano só faz um excelente trabalho com um determinado produto, eu não sei como é que tá a grama, como é que o fulano lá tá fazendo para a grama dele ficar verde. Talvez seja bem mais fácil do que a minha realidade. Então, eu preciso encontrar, dentro da minha identidade, dentro da minha vontade de trabalhar, dentro das minhas condições de trabalhar, uma forma que o meu produto seja de excelente oferta, uma excelência na minha oferta. É isso. Eu acho que se a gente fizer isso, se a gente se respeitar em relação a isso tudo, a gente consegue ir bem longe, porque pessoas se identificam com pessoas. Você não vai precisar da sua cidade inteira para ter condições de trabalhar com a confeitaria. Falei que eu ia dizer um pouquinho sobre o que eu faço para me ajudar. A prática de exercícios físicos é importante. Não é uma questão de estética, mas uma questão de saúde. Você funciona melhor, ajuda muito o exercício físico. Você pode perguntar para qualquer pessoa que tenha fibromialgia e ela vai te dizer que uma das coisas que ajuda é o exercício físico. Então, escolha um exercício aeróbico, livre e também massagens é excelente. Eu costumo fazer a minha atividade física, eu gosto de correr e a caminhada, que isso ajuda muito, tem me ajudado bastante. E é isso. O Pilates também é muito bom. Com isso, gente, você consegue. Sei que nem todo mundo tem condição de fazer, mas sabe, às vezes a gente se prende um pouquinho. Você pode fazer uma caminhada na sua praça, você pode tirar um tempo para você. Esse tempo te ajuda a dormir melhor, te ajuda a descansar a mente, o físico. Isso é qualidade de vida. Isso não é perda de tempo. Então, se você priorizar isso, você vai perceber que isso pode te ajudar ao longo da tua vida, a qualidade de vida vai melhorar. E sem contar que isso melhora também a questão da resistência física. Espero que eu tenha ajudado, que vocês possam ver esse vídeo com carinho em relação a realmente querer ajudar. A minha intenção é dividir com vocês algo que é presente, é real na minha vida, mas que eu tenho encontrado formas de combater na medida do possível. E é isso. Fiquem aqui, quando quiserem voltem. Quinta-feira eu tô trazendo técnica em papel arroz e a gente vai aprender muitas coisas legais nesse canal sobre essa maravilha. Eu não vou estar mostrando essa aqui, tá? Mas vou trazer uma mais simples porque eu quero que vocês aprendam a trabalhar com papel arroz. E aí depois a gente vai para coisas mais trabalhadas, mais aprimoradas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.